Ser professora é escutar o tempo todo que a gente tem 2 férias ao ano, enquanto a gente tenta corrigir, 100, 200 provas, trabalhos, redações num domingo à noite. Mas ser professora é um misto de emoções, caos, amor, resistência. Bora falar sobre isso? Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou professora de inglês no ensino fundamental e no ensino médio. Já tenho 11 anos que eu sou professora e tem 6 anos que eu dou aula em escola, né? Eu fiquei um bom tempo aí dando aula em curso de inglês e em 2019 eu comecei a dar aula em escola. Atualmente eu trabalho em 2 escolas particulares aqui na minha cidade. Eu moro no interior de Minas Gerais. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre vantagens e desvantagens de ser professora. Mas, gente, tudo que eu falar aqui nesse vídeo é o meu ponto de vista, é a minha opinião, é a partir da minha experiência, ok? Não tem verdade absoluta nenhuma aqui, é só mesmo eu compartilhando a minha experiência como professora com vocês, ok? Então, vamos começar com as vantagens, porque sim, tem uma parte boa de ser professora. Eu fiz uma colinha, então vou olhar aqui para o caderno, porque eu não quero esquecer de falar nada. A primeira vantagem que eu coloquei aqui de ser professora é ter um horário flexível. Então, eu consigo montar o meu horário no começo do ano, né, de uma forma que eu consiga me organizar com outras coisas. Eu não tenho um horário fixo todo ano, né? Eu consigo mudar o meu horário. Atualmente, eu trabalho de segunda a sexta pela manhã e quinta e sexta eu dou aula à tarde. Então, eu consigo conciliar com as outras coisas que eu faço, como ir à academia, fazer faculdade, cuidar da minha casa, né? A gente tem essa possibilidade aí de manipular o nosso horário da melhor maneira possível. Mas para isso, para conseguir fazer isso, né, eu já tenho que pensar na rotina que eu quero no final do ano, né? Quando eu entrego ali para a coordenação a minha disponibilidade de horário para o ano seguinte. Essa é uma coisa, gente, que eu gosto demais. Eu não tenho um ano igual ao outro. Então, assim, o que eu ver que não deu certo esse ano, eu consigo mudar no meu horário para o outro. A segunda vantagem que eu coloquei aqui é que ser professor, você tem muitas possibilidades de trabalho, né? Quando você se torna professor, você não precisa necessariamente estar em sala de aula. Vou falar aqui de algumas possibilidades. Você pode trabalhar como professor em sala de aula, e aí você pode trabalhar numa escola privada, numa escola pública, você pode trabalhar em cursos preparatórios, você pode trabalhar como professor particular, que rende bastante, né? É uma renda boa. Você pode prestar concursos, né? Tem concursos aí para você trabalhar como. Aí vai depender da sua área de atuação, né? Mas vou falar da minha área que é letras. Você pode trabalhar com revisão, você também pode trabalhar com a produção de materiais didáticos, e aí você pode fazer isso para uma empresa ou você pode fazer para vender. Então você tem aí possibilidades de trabalho. E além disso, você pode combinar essas coisas, né? Então você pode ser um professor concursado e um professor que dá aula em escola particular, dependendo da sua carga horária. Você pode ser professor, você pode ser professor num turno e produzir material. Você pode ser professor de escola e dar aula particular. Então você tem ali possibilidades. Terceira vantagem de ser professor são as férias e os feriados, né, gente? Não vamos ser hipócritas. É muito bom. Por exemplo, hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 14 de abril. E no final dessa semana vai ser Semana Santa. E aí, o feriado mesmo é na sexta, né? Mas a escola emenda ali com a quinta. E na segunda-feira também é feriado. Então, nós vamos ter um feriadão de 5 dias. Depois tem o dia do trabalho, que também vai emendar. Então, é muito bom ter os feriados, é muito bom ter os períodos de férias. Isso aí, para mim, é excelente. Quarta vantagem de ser professora é a interação com os alunos, estar com os alunos, rir com os alunos, compartilhar momentos com os alunos é muito bom. Eu costumo falar que a escola é um ambiente que não tem um dia igual ao outro, não tem. A escola é um ambiente que tem muita vida.
sabe? Assim, tem sempre tem barulho, tem gente rindo, tem gente brincando. Então a escola, é óbvio que a escola tem os seus problemas, mas é um ambiente de muita vida e eu gosto muito dessa interação com os alunos, sabe? Isso, gente, interagir com os alunos não estraga em nada a questão do respeito, né? A gente tem que, obviamente, como adultos da situação, saber o limite das coisas, mas interagir e rir com eles é muito bom. Quinta vantagem de ser professora para mim, é que a gente está num aprendizado constante, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, seja com os alunos, seja com outros professores, seja nos cursos que nós temos que fazer, seja por fora. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender, inclusive, vou fazer um parênteses aqui. Já aconteceu algumas vezes de pessoas chegarem para mim e falarem assim: Nossa, mas você é tão inteligente, foi logo ser professora? Ai, gente, eu acho engraçado, né? Porque assim, para mim eu tô no lugar certo. E eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender, então eu tô numa profissão que me permite isso e que, de certa forma, exige isso de mim, né? Então, para mim, é uma vantagem também, eu tô sempre aprendendo. Sexta vantagem de ser professora para mim é poder usar a criatividade. Porque antes de ser professora, eu fui aluna. Então, tem coisas que eu me lembro da época, né, que eu era aluna, e aí eu sempre penso assim, gente, como que eu faria isso de uma forma diferente, né? Eu posso usar a minha criatividade aí para pensar em como abordar assuntos, para planejar as atividades. Dentro do possível, eu tenho essa liberdade para criar, né, dentro das minhas aulas, o que é uma coisa muito legal. E a última vantagem que eu coloquei aqui de ser professora, que para mim é a maior de todas, é que ser professora é um trabalho com um propósito social. Eu levanto da minha cama todos os dias sabendo que o meu trabalho tem relevância no mundo e na sociedade que a gente vive. Então, assim, é um trabalho que tem um propósito. Nós trabalhamos com vidas, nós transformamos vidas. A gente sabe que ser professor é muito mais do que você ir lá ensinar um conteúdo, né? Às vezes tem uma palavra que você vai falar com o aluno, um elogio que você vai fazer, que você vai transformar a vida dessa pessoa, sabe? Às vezes é através das suas aulas, das coisas que você fala, que esse aluno vai achar um propósito para a vida dele. Então, assim, é isso que me move, gente, é saber que o meu trabalho ele é relevante dentro da sociedade, dentro do mundo, assim, para as pessoas ao redor. Bom, mas como nem tudo são flores, vamos falar das desvantagens, vamos falar aquela parte que nós não vemos aí nas propagandas das faculdades. A primeira desvantagem de ser professor é a desvalorização. É um trabalho desvalorizado, é um trabalho que todo mundo acha que pode fazer. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu acho que se pesquisar aí na internet deve dar para achar. O Luciano Huck, ele participou de uma propaganda que falava sobre fazer um bico como professor, fazer uma renda uma renda extra como professor. E aí ele foi muito criticado, tipo assim, como assim fazer um bico, né? Ser professor é uma profissão que você precisa de formação para fazer. Então, assim, ele se retratou, né? Mas enfim, é um trabalho pouco valorizado. As pessoas querem dar muito pitaco, todo mundo acha que sabe o que fazer, como fazer. As pessoas não veem a relevância do trabalho, sabe? Então, assim, infelizmente, é desvalorizado e é desvalorizado também na questão salarial, né? É um salário muito baixo perto do serviço, perto do trabalho, perto da formação que é necessária, né? Então, essa para mim é a maior desvantagem de ser professora. É um trabalho muito pouco valorizado. Acabei de falar para vocês que as pessoas me elogiam, que eu sou inteligente e lamentam por eu ser professora. Bom, a segunda desvantagem de ser professor é que você trabalha dobrado fora da sala de aula, gente. Ser professor é um trabalho que, assim, quando dá o seu horário de sair da escola, de ir embora para casa, o seu trabalho não fica lá, o seu trabalho vem com você para casa. Ó,
tudo isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim são provas e trabalhos que eu preciso corrigir, né? Então, é muito trabalho fora da sala de aula. A gente precisa planejar aula, planejar atividade, corrigir prova, corrigir os trabalhos, alimentar o sistema da escola, escrever relatórios. Então, assim, é muito trabalho fora da sala de aula. Terceira desvantagem de ser professora é o tamanho das turmas, né, gente? Nós estamos trabalhando aí com turmas cada vez mais lotadas. A gente sabe que são poucas as escolas que têm uma infraestrutura bacanas, assim, para a gente poder trabalhar. E eu vou falar para vocês, não é fácil. Você tá numa sala com 35, 38, 40 alunos, num dia que a sensação térmica tá batendo 40 graus e você só tem um ventilador na sala, né? É muito difícil. É o dia que tá um calor absurdo e o bebedouro da escola para de funcionar, né? Então, assim, é muito complicado. É 40 alunos numa sala que caberia 25. Então, essa questão da superlotação das turmas é muito complicado. E aí já vou emendar aqui em outra desvantagem, que é o seguinte. No meu caso, que sou professora de inglês, as turmas têm entre 1 e 2 aulas por semana, não mais do que isso. E aí, para eu ter um número de aulas que me dê um salário assim significativo, para eu poder ter um certo conforto, eu preciso pegar muitas turmas. E aí, as turmas estão lotadas, né? E eu tenho que pegar muitas turmas na hora de corrigir prova, trabalho, é isso aqui que acontece. Hoje, eu tenho aí uma média de 500 alunos. Então, são 500 provas para serem corrigidas, 500 trabalhos para serem corrigidos, 500 notas para serem lançadas no sistema. Então, realmente, né, esse número de alunos torna ali muito difícil, trabalhoso, né? E voltando aqui na desvantagem número 2 do trabalho dobrado fora da sala de aula, o trabalho do professor está se tornando cada vez mais burocrático. Então, a escola tem 2 sistemas que precisam ser alimentados, tem o diário, você precisa entregar planejamento, você precisa fazer relatório daqueles alunos que têm um laudo de TDA, um laudo de autismo, você precisa fazer relatório para esses alunos, você precisa fazer relatório daqueles alunos que não estão conseguindo acompanhar a aprendizagem e tem que fazer chamada e tem que fazer planejamento. Então, assim, é muita burocracia, gente, muita burocracia. Agora, passando para a desvantagem número 4, eu coloquei aqui o cansaço e o desgaste emocional. Com o passar dos anos, a gente vai ficando melhor em lidar com isso, gente. Mas assim, nós somos seres humanos, né? Eu trabalho com criança e adolescente, então assim, é muito difícil você não se sensibilizar com certas questões às vezes, sabe? Tem coisas que acontecem que você fica depois pensando naquilo, sabe? Você fica pensando assim, nossa, como é que eu vou ajudar esse aluno? Por exemplo, quando um aluno perde o pai, perde a mãe, sabe? Assim, é uma situação, eu sinto, né? Principalmente quando é uma criança muito pequena ou está enfrentando uma doença, descobre um câncer, é muito complicado, tá? Muito complicado mesmo. Hoje eu consigo lidar melhor com isso, mas se eu falar para vocês que não me afeta em nada, seria uma mentira. Quinta desvantagem de ser professor é a falta de tempo pessoal. Gente, isso aqui ó, vai lá na desvantagem número 2 que eu falei para vocês, da quantidade de trabalho que nós trazemos para casa, né? Você traz esse trabalho para casa, o seu tempo para fazer as suas coisas ele diminui bastante. Também acredito que é uma coisa que vai melhorando com o tempo, porque algumas coisas vão se tornando mais automáticas, você vai fazendo ali com uma certa rapidez, mas realmente trazer trabalho para casa vai tomar uma parte do seu tempo. Hoje eu sou uma pessoa que consegue trabalhar, malhar, fazer faculdade, tenho meu canal aqui no YouTube, eu moro sozinha, eu cuido da minha casa, eu faço as minhas leituras, mas nem sempre foi assim não. Essa é uma coisa que eu estou conquistando agora, com 5, 6 anos aí de sala de aula, que eu estou conseguindo me achar nessa rotina aí. A sexta
desvantagem de ser professor é ter que lidar com indisciplina. Gente, é muito complicado. É muito complicado. Assim, a gente tem que levar várias coisas em consideração, coisas do tipo, as turmas estão lotadas, eles são pré-adolescentes e adolescentes, então eles vão se comportar como adolescentes e pré-adolescentes. Mas, assim, tem dia que você vai chegar na sala, você vai pedir silêncio uma, duas vezes e vai resolver. E tem dias que você vai passar os 50 minutos da aula pedindo silêncio e não vai resolver. Tem dias que você vai ter que tirar aluno da sala. Tem dias que você não vai conseguir explicar uma matéria por inteiro, assim, você vai ser interrompido de 2 em 2 minutos. Né? Então, assim, essa questão da indisciplina é bem complicada e isso cansa a gente, sabe? Imagina você tentando falar alguma coisa para alguém e o tempo todo você ser interrompida, assim, você não conseguir terminar o seu raciocínio, né? É difícil. E a sétima desvantagem de ser professor é a pressão por resultados. Principalmente quem é professor do ensino médio sente muito isso, porque existe uma grande pressão para que esses alunos sejam aprovados no vestibular e a gente tem que lidar com essa pressão, né? Então, assim, às vezes você vai trabalhar em uma turma que você está fazendo tudo que você pode e os resultados dessa turma estão ruins, né? É aquela história. Se um ou dois perdem média, a culpa é do aluno que não estudou. Mas se metade da turma perde média, a culpa é do professor. E, gente, eu como professora, e eu falo isso com a minha consciência muito tranquila, porque eu sei que eu estou lá todo dia dando o meu melhor, não é bem assim que funciona, não. Não é bem assim, não. Então, assim, essa pressão, e principalmente, né, eu trabalho na rede particular, né, então, além de ter que lidar com essa pressão por resultados, existe uma pressão para que eu não perca o meu emprego, né? Não vamos, mais uma vez, ser hipócritas, eu preciso pensar no meu emprego também. Então, se os alunos não estão dando resultado, é meu emprego que entra, né, na reta. Então, assim, é uma pressão, é uma coisa que a gente tem que lidar. Enfim, gente, essas são as vantagens e desvantagens, na minha opinião. Mas como eu falei com vocês, eu amo ser professora, eu não me imagino fazendo outra coisa. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu estou estudando para ser psicopedagoga, mas em momento algum eu penso em abandonar a minha profissão. Como eu falei com vocês, saber que o meu trabalho tem um propósito social, que o meu trabalho ele muda a vida de pessoas, é uma coisa que me motiva todos os dias, sabe, gente? Que me faz ter essa vontade, mesmo não sendo fácil, não é um trabalho fácil, não é um trabalho bem remunerado. Eu acredito na educação. Eu acho que eu gosto muito de ser professora porque eu acredito na educação, gente. E não tem nada assim mais gratificante do que trabalhar pelo que você acredita, sabe? Eu acredito muito, eu acredito que é através da educação que nós vamos ter um mundo melhor, que nós vamos ter uma sociedade melhor, que vidas vão ser transformadas. Eu acredito de verdade nisso, sabe? E eu acredito muito nesse poder da educação, porque eu vi a minha vida, a vida da minha família sendo transformada pela educação. Um dia eu quero vir aqui contar para vocês a história da minha mãe, que também é professora. Minha mãe é professora há quase 40 anos. E minha mãe veio de uma história de muita pobreza, sabe? Assim, de muita dificuldade. A minha mãe trabalhou como doméstica, né? Dos 9 aos 20 e poucos anos de idade, ela parou de estudar quando ela estava na antiga quarta série. Então, assim, eu vi, sabe, o momento que a minha mãe ela decidiu voltar a estudar, o momento em que ela decidiu fazer o magistério, que ela decidiu se tornar professora, foi quando ela mudou a história da vida dela e, consequentemente, a história da nossa família. Então, eu acredito porque eu vi acontecer. E se aconteceu na minha vida, vai acontecer na vida de outras pessoas também, porque eu não sou nem mais nem menos especial do que ninguém, sabe? Eu me emociono quando eu falo isso. Então, gente, não é um trabalho fácil, eu amo o que eu faço. E para encerrar esse vídeo, eu falei para vocês que uma das vantagens é a interação com os alunos.
E, sem sombra de dúvidas, uma vantagem imensa é o carinho que nós recebemos deles. Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eles me deram de presente. Olha só, gente, eu recebo muito carinho dos meus alunos. Eles demonstram isso para mim, assim, no jeito que eles me tratam, o jeito que eles falam comigo, como eles falam sobre mim com outras pessoas. E eles demonstram, olha só, eu ganhei isso daqui de um aluno meu, do Dia dos Professores. Uma aluna minha, eu falei que eu gostava de capivara, e olha que bonitinho que ela me deu. Uma aluna do primeiro ano do ensino médio. Ganhei isso daqui, gente, essa caneta, foi a mãe de um aluno que me deu. Ele comentou com a mãe que eu gosto de capivara, e aí a mãe dele andando no centro viu e comprou para mim. Então, olha que legal, né? Para essa mãe ter se lembrado de mim quando ela passou e viu isso daqui, é porque esse aluno fala de mim com carinho, né? Eu fiquei muito feliz, ó. A minha aluna comprou, acho que foi Kinder Ovo, e aí eles estavam dando esses brindezinhos assim do Harry Potter. Ela sabe que eu adoro Harry Potter e ela levou para mim. Tem até mais um ali. Olha, ganhei presente do Dia dos Professores. Agora eu coloquei umas conchinhas que eu peguei na praia aqui, mas veio com um biscoito. Então, assim, gente, qual qual emprego em qual emprego do mundo você recebe um carinho desse, né? Então, voltando, eu não quero romantizar aqui de forma alguma. Falei para vocês as desvantagens, para vocês verem que é difícil. A gente tem que lutar, né, por melhores condições, óbvio, mas eu gosto muito do que eu faço. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixe um comentário, deixe seu like e até o próximo vídeo. Bye, bye!